Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa temporada do podcast. Nós completamos hoje 6 programas nessa segunda fase. Se você perdeu os episódios anteriores desse podcast, é só acessá-los aqui do nosso canal do YouTube. Este nosso projeto tem patrocínio das empresas Cicobi Uberaba, Clean Shop, Grupo Amert e MTV Saúde. Os recortes dos melhores momentos deste e de outros programas também estão no nosso Instagram, perfil Cicobi Uberaba. Hoje a nossa bancada está um pouquinho diferente. Os nossos entrevistadores é o nosso convidado do dia. Ninguém melhor do que o nosso presidente, Anderson Cadima, para a gente fechar o nosso podcast de 2023. Boa noite, presidente. Boa noite, Marcela. Boa noite, vice-presidente, Lídia. Boa noite. Dá um friozinho na barriga, né? Quando eu estava aí a primeira vez, né? Era a minha primeira vez, a Lídia tem uma experiência muito grande nessas entrevistas, né? Falei, vixe, Maria, né? Aí dá um friozinho na barriga. E hoje eu estou vendo, porque todo mundo que vem sentou do lado de cá, fala que então, espero que seja uma noite muito boa, né? Para a gente trocar umas ideias aqui, as experiências, contar um pouco da minha história, né? Vai ser bem legal. Me agradeço por essa oportunidade, inclusive, vocês terem investido aqui para me colocar aqui para fazer essa entrevista nessa noite. Isso aí, boa noite, vice-presidente Lídia, diretora do Grupo J Tempo de Comunicação, nosso parceiro aqui do nosso programa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, presidente. Chegou o dia, finalmente, né? É isso aí, gente. Boa noite a todos. Bom, como de costume, né, a gente faz um perfilzinho do nosso entrevistado para o pessoal poder conhecer um pouquinho e depois a gente continuar aí com as perguntas, né? Nosso entrevistado, então, é o atual presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba, STU. Está no seu segundo mandato, é empresário, sócio proprietário da Clean Shop, empresa de produtos de higiene e limpeza, casado com a designer de interiores Glaucia Cadima e pai de Matheus e Roberta, filho de Estelita e Luiz Cadima. É flamenguista roxo e devoto da Senhora da Aparecida. Não é isso, presidente? Isso mesmo. Lídia, qual que é a sua primeira curiosidade? Acho que a gente podia, Marcela, começar pedindo para o presidente contar um pouco da história dele, ele se apresentar, dizer de onde veio, como que ele chegou aqui, como é que foi a infância dele. Dá um panorama para nós de quem é Anderson Cadima. Bom, vamos lá, né? Eu sou natural de Araguari, nasci em Araguari. A famosa Herigueri. Famosa Herigueri, né? A beleza de Araguari, inclusive, essa cidade que bem, mas a beleza é Araguari. Mas eu nasci em Araguari, Lídia, e desde pequeno, né, eu tive esse lado empreendedor. Eu tinha, eu saí de Araguari em 79, tinha 12 anos, mas quando eu tinha na faixa de 8, 9 anos, eu já fazia muita coisa. Eu levava na escola, né, lá no Raul Soares, Costa Sena, Raul Soares, lá em Araguari. Eu já levava balinha de Zioli, aquelas gominhas, tudo para vender no recreio, né? Então já tive sempre esse espírito aí de empreendedorismo, de querer negociar, de mexer ali com dinheiro, ter o meu dinheirinho. E também teve uma época que eu fazia umas pulseirinhas, eram as pulseirinhas coloridas, o pessoal usava bastante, e eu fazia de cores, né? Amarrava no pé da televisão, da estante da televisão ali, fazia as pulseirinhas e vendia, que era uma beleza, né? As pulseirinhas de conta? De continha colorida? As coloridas, né? Tem os fios lá, né? Então acho que separava 6, 8 fios, daí ia fazendo aquilo ali, e aí para os homens eu levava das cores dos times, né? Vamos para o Flamengo, né? Eu fazia em preto e vermelho, todo mundo comprava. O outro era do Fluminense, tal. Já era flamenguista, né? Depois também eu comecei a vender para as meninas também, que aí eu colocava algumas pedrinhas lá, né? Sangue que chama? Aquelas... Miçangue. Colocava aquelas pedrinhas também e tudo, né? Era uma forma de eu ganhar um dinheirinho ali e tudo, ir no cinema. Eu tinha, igual eu falei, eu era muito novo e fazia campeonato lá em Araguari, na Rua do Rosário, ali na Praça do Rosário. E hoje eu fico pensando, né? A gente está aqui à frente da CIU, está nesse mundo político, tudo, né? Eu fico imaginando como é que nessa época, eu com 10 anos, 11 anos, eu ia na Câmara Municipal pedir patrocínio para me comprar os troféus para os campeonatos que eu fazia no Rosário. E tinha pessoas lá, times lá, que eram jogadores mais velhos do que eu, né? Já tinha essa expertise, essa habilidade das coisas, né? E fazia o campeonato lá, comprava, os times entravam, eu rodava tudo no mimeógrafo,
fazia ficha, tudo organizadinho, pedia a foto de cada um, escrevia tudo, né? Isso aí praticamente eu fazendo sozinho. Tinha um amigo meu de Araguari, o Cláudio, que era muito meu amigo, a gente fazia meio que junto, mas praticamente essa parte eu fazia. Então ele colocava na época os gols, que era na praça, então não podia jogar a bola lá, praça da igreja lá do Rosário. E a gente colocava os cabos de vassoura mesmo, né? Fincava lá, punha cal, tudo isso aí, todo dia no show. E quando vinha a polícia, né? Tinha vezes que a polícia vinha, falava, rapa, tinha que tirar tudo e todo mundo saía correndo. Para o cronômetro aí, vamos sair correndo. A rapa ia embora, a polícia, a gente voltava a jogar de novo, né? Coisa de menino mesmo, né? Dessa época, tudo. E depois disso aí, meu pai era bancário. Meu pai era bancário, foi bancário, aposentado. Minha mãe professora sempre. Minha mãe trabalhava na APAI, nessa época, lá em Araguari. E meu pai no Banco Crédito Real. O meu pai foi chamado para ser gerente e ele era simplesmente um funcionário base lá no banco, né? Ele não tinha um cargo nenhum assim de gerente nem nada. E foi chamado para... E a agência pioneira em Comendador Gomes, da cidade que tem bem conhecida nessa época aí. Tem o apelido de areia até hoje, porque tinha 14 quilômetros para entrar na cidade lá. E era uma areia danada mesmo, né? Então, meu pai... Fomos nós todos para lá, né? Tem um irmão, uma irmã, são mais novos que eu. Foi a família toda para lá nesse desafio. Isso foi em 79. E lá é uma cidade muito pequena, principalmente na época. Eu estudava. Durante o dia, as casas lá eram igual uma fazenda mesmo. Tinha mundo. Tudo próximo, não, assim, mas quando tinha era uma cerca mesmo, sabe? O Ney e a Alessandra, eles estudaram no colégio, no grupo, os irmãos, e era atrás da nossa casa. Então, assim, mesmo lá, então sempre eu tive essa vontade de estar fazendo alguma coisa. Era pequeno, meu pai, um amigo dele, chama Marinho, na época, meu pai trabalhava no banco, aí meu pai ganhou um gado lá e estava de sócio com esse Marinho, ele já tinha uma nossa lá dentro da cidade, assim, e eu acordava às 5 horas da manhã para aprender a tirar leite, né? Então eu tinha essa questão, pegava uma locatinha e ia para a fazenda às 5 horas da manhã para tirar leite. Coitado das vacas. Coitado das vacas, sofria, viu, Lídia? Habilidades nenhuma, né? Mas com o tempo a gente foi pegando, mas eu sempre queria alguma coisa. Então, assim, eu estava com 13 anos, por aí. 13 anos. Então, fazer experiência. Porque lá só tinha a noite. Inclusive, lá tinha uma matéria que era a jardinagem, né? Onde que a gente, à noite, tinha a jardinagem. Tinha aquela questão da moral cívica, o SPB, tudo, né? Cantava o hino antes de entrar para a escola, tudo, né? Que hoje a gente não vê isso mais, né? Não vê mais. E aí eu, sempre dinâmico assim, depois dessa de tirar leite, aprendi, apartava vaca, ia à tarde lá ajudar a apartar vaca, tudo. Eu fui fazer linha de leite. Lá tinha um laticínio famoso na região, não sei se existe mais, lá em Comendador Gomes. E eu fui fazer linha de leite. Então eu acordava de madrugada também, ia fazer a linha de leite. Era tão pequeno, tão jovem, que eu não dava conta de pegar o tambor que estava cheio, que são os galões, me lembro se é 30, 40 litros. Latão de leite. Os latões de leite, né? Então, quando que era para tirar do caminhão para pôr, porque era uma troca que fazia, para ficar para o fazendeiro e tal, tudo, né? O vazio eu dava conta de levantar e pôr lá. Mas o cara que fazia mesmo o serviço, eu ia só para acompanhar e ajudar, né? Que para mim era uma diversão isso. Eu não dava conta de pegar o que estava no giral para colocar dentro do caminhão, né? Pegava só o vazio mesmo. Então eu sempre tive essa questão de curiosidade. E eles te pagavam uma coisinha ali? Não. Nesses dois casos, não, nenhum. Roubavam as galinhas da fazenda dos vizinhos? Não, mas tomavam leitinho, tinha uns que deixava lá ou estava esperando, né? E fazia questão, porque era bem de madrugada, porque tinha que colher cedo o leite, né? Para já levar para o laticínio. Aí tem a questão de resfriamento, tudo isso aí, né? Então eu sempre fui muito curioso, né, dessas questões. Eu tive uma vida meio assim de cigano, né? O meu pai até comenta, fala assim, não sei se a gente
ter saído, né, da cidade natal. Araguari foi bom para vocês ou não? Porque vocês não têm raiz, né? Hoje a gente fica vendo, eu estou aqui em Uberaba já desde 90, então a gente fica vendo. Mas eu falo para ele, os meus irmãos também falam a mesma coisa, falam assim, mas por um lado é muito bom o que a gente aprendeu, né? Outras culturas, outras cidades, outras amizades, tudo. E em 81, meu pai ficou 2 anos em Comendador Gomes e ele foi transferido para Centralina, que ele já precisava de uma cidade melhor. Eu ia fazer o primeiro colegial, precisava de uma cidade melhor para a gente estudar. Aí ele foi transferido para Centralina. Era melhor Centralina nessa época? Era bem melhor do que Comendador Gomes, né? Tamanho, escola, tudo, né? E nós fomos para lá. E lá também, assim, não foi diferente a minha infância. Eu, nessa questão de querer trabalhar, querer fazer alguma coisa, eu fui apanhar algodão, né? Não precisava disso. Todo mundo fala assim, nossa, o filho do gerente e o filho da diretora, que minha mãe sempre foi professora, e em alguns lugares que nós passamos ela foi diretora, né, de escola. Aqui e tal, acordava de manhã, ia para apanhar algodão, fazia a linha e tal, saco amarrado aqui, levava a marmitinha ali, né, para comer na hora do almoço, que o almoço para nós era 10h30, por aí, né, porque acordava muito cedo, tudo, porque pegava o algodão em alguns momentos, né, a gente morre de rir de ver, né, porque a flor do algodão, ela é branquinha tudo, isso você tem que pegar ela. Hoje não tem isso mais, né? Tem os caminhões, tudo colheitadeira, já faz tudo os rosas. Mas a gente pegava na linha, pegava na flor e pegava. E para pesar um pouquinho a mais, né? A gente dobrava na casca que estava seca, né? Para pesar um pouquinho, que aquilo ali pesava. Você colhia aquilo ali durante a semana, pesava tantos sacos que você pegou na linha e no sábado que ia receber. E essa lavoura de algodão, inclusive, era de um pai de um amigo meu, né? Ele era o dono. E assim, quando chegava no sábado para o pessoal receber, eu ajudava ele a pagar, que eu sempre tive habilidade com números, assim, raciocínio rápido com número e tudo. E a hora que chegava o último a ser recebido, eu fazia questão de sair do meu lugar, que eu estava com esse amigo meu, pagando aquela fila de gente, né, que durante a semana colheu. Eu fazia questão de ir do outro lado para receber. Para mim sempre foi uma satisfação, né? Sentir esse prazer assim de estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa, eu ganhei esse dinheiro aqui. Então isso veio desde pequeno, essa parte minha de querer conhecer tudo. E depois em Centralina também eu trabalhei durante um período de Azulim na Caixa Econômica Federal, algum período lá. O que é isso, Azulim? A Azulim tinha no Banco Brasil e na Caixa. É um menor, tipo a menor aprendiz, né? Falava Azulim. Que é do menor aprendiz, né? Na época falava Azulim, tanto da Caixa quanto do Banco Brasil. Aí seu pai que provavelmente já conhecia e te... teve oportunidade lá, né? Fiz a entrevista, o gerente mesmo que fazia a entrevista lá, o Wilson na época. E aí eu fui admitido lá, fiquei um período e depois eu tive que sair, isso na Caixa Econômica Federal, lá. E depois eu tive que sair porque aí eu fui estudar em Uberlândia, isso em 83. A família foi junto? Não. Só você? Aí foi só eu. Aí antes dos 15 anos eu já estava saindo de casa, fui para Uberlândia, fui morar em pensionato. Por que a escola lá em Centralina não... Porque eu queria uma coisa melhor, né? Entendi. Assim, a gente não tinha uma coisa, tinha um grupo, colégio e tal, mas uma base melhor, né, Marcelo? E isso aí, meu pai e a minha mãe com muito, assim, sacrifício, né? Porque, no caso, o gerente de banco o bom mesmo era da Caixa do Banco Brasil, meu pai era crédito real, né? Então não era tão assim, mas meu pai com vontade de querer ver os filhos crescerem, uma coisa melhor. E eu fui para Uberlândia, eu não tinha completado ainda 15 anos. Fui morar em pensionato lá. Né? Sozinho? Aí você foi estudar na escola particular? Sozinho. Fui estudar na escola particular, o Objetivo. O Objetivo, lá em Uberlândia. Lá. Então, lá em Uberlândia, eu fiz o 2º e o 3º colegial. Tentei vestibular para administração, eu não passei. Aí eu fiz o cursinho um semestre lá no Ângulo, tinha um ângulo lá em Uberlândia. E nisso meu pai foi transferido com toda a família, minha mãe e meus irmãos, para Monte Carmelo. Né? Quando eu fiz o cursinho do ângulo lá em Uberlândia e não passei, eu fui para Monte Carmelo, passei uns dias lá. E nisso, uma cidade que eu gostei demais, tudo, o meu pai foi transferido
para Ituiutaba. Depois de 2 anos em Monte Carmelo, foi transferido para Ituiutaba. Só que eu continuei em Monte Carmelo, porque eu entrei no banco, no Crédito Real, mesmo que meu pai trabalhava. Meu pai trabalhava, era o gerente do Crédito Real em Monte Carmelo e foi transferido para Ituiutaba. E eu comecei a trabalhar no Banco Crédito Real, lá em Monte Carmelo mesmo. Também morando em República, morei em República, pensionato, tudo. Saído, Minha família tinha saído mais uma vez, né? A gente estava distante aí. Aí trabalhei 6 meses lá em Monte Carmelo, no Banco Crédito Real, e depois eu pedi transferência para Uberlândia. Voltei para Uberlândia, da onde eu fui estudar em 82, né? E trabalhei lá até junho de 90. No Banco Crédito Real lá de Uberlândia até junho de 90. Era uma agência muito movimentada, tudo. E no banco eu aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo. E por causa desse dinamismo que eu falo que eu tenho, eu passei por todos os setores do banco. Primeiro que eu trabalhei foi no setor de ordem de pagamento, né? Que as ordens de pagamento chegavam pro Telex, a Lídia vai lembrar, a Marcela eu acho que nem sabe qual que é essa máquina, né, de Telex, tudo. Passava, é como se escrevesse aqui, Marcela, e chegava pra gente como uma fita, toda furadinha. Já vi em filme. E aí foi nesse setor de ordem de pagamento, depois trabalhei em cobrança, tudo, né? Eu tinha muita essa expertise, trabalhei no caixa, crédito rural, antigamente fazia muita operação de crédito rural, tudo. Mas foi no Razão, chama Razão, que assim eu despontei muito no banco, né? O Razão era um serviço que fazia naquelas máquinas antigas de vários números, tinha várias, acho que se não me engano 9 cores, que tinha que apertar os números, e a gente tinha que digitar o número das contas, que era enorme, e mais as fichas que tinha da compensação, né? E isso aí o pessoal começava 8 horas da manhã, por exemplo, trabalho, e terminava 3, 4 horas da tarde. Quando eu fui para o Razão, meio-dia eu já estava fechado. Então era questão até de aposta, o pessoal ver que tinha. E você tinha que fechar a ficha de débito e a ficha de crédito, tinha que zerar, né? E eu tinha uma habilidade muito grande, dificilmente dava erro. E quando dava erro, principalmente quando dava a soma dos dois números assim que dava erro, eu já tinha uma habilidade nisso aí, eu peguei um feeling disso aí, eu já sabia, por exemplo, se desse 9, né? Então eu falava assim, deu 9, então é inversão. Então eu sabia que era 30 por 3, então 27, então era 9, 2 mais 7, 9, né? Ou 8 mais 1, que dá os 9. Aí eu sabia que era a diferença de 1 para 10, ou se não 10 para 100. Então tinha essa diferença. E eu terminava rápido, o pessoal ficava até fazendo apostas lá, né? Quem é seu segundo? No banco. Não, é porque eu que fazia, mas assim, qual o tempo que eu gastava, e se dava diferença. Então o pessoal tudo no outro setor chegava lá, e aí, deu diferença hoje? Deu diferença, né? Só para saber, que é assim, eu terminava o serviço bem cedo. E nisso, o gerente administrativo me colocava em outros postos lá, igual eu falei, no setor de cobrança e tudo, e eu fui aprendendo muito, né, no banco. Então assim, foi muito dinâmico, né? No banco mesmo eu fazia muita questão de loteria, né? Pelos resultados da loteria, então fazia um caixinha com cada um. Já tinha ali. Loteria nessa época? Tinha. Qual que era? Era aquela da zebrinha lá, não? Não, essa aí já tinha antiga desde a minha época que eu nasci, já tinha a zebrinha lá, né? Passava no Fantástico lá, né? Zebra, tal, e vinha zebrinha, tudo. Mas eram os números tipo a Mega Sena, e eu fazia um quadrado e cada um comprava uma fileira. Aquele primeiro que vencesse fechando os quadradinhos ali, que seja horizontal ou diagonal, ganhava um dinheiro. Então aquilo ali era um plus, era como se fosse uma poupança, né? Na época eu tinha um contato com um cara que também trazia, como é que fala, de fita cassete, aquelas de passar até esqueci, a gente passa, está no outro mundo, né? Na outra tecnologia. VHS? Naquelas, o Panasonic, o G9, para passar as fitas, para assistir filme, né? Você ficava lá vendo filme? Não. Eu fazia consórcio, Lídia, disso aí também. Então as pessoas não tinham condição de comprar eu conseguia trazer o videocassete, exato, agora veio da cabeça. Então eu conseguia fazer e dividia, então eu pegava o valor. Eu não ganhava nada com aquilo, mas eu pegava aquele valor, vamos supor que 10 pessoas entrassem e custasse
R$1.000. Então cada um dava 100 por mês. E todo mundo adquiria um videocassete, que era uma novidade. Você já fazia o parcelamento. Fazia parcelamento para todo mundo, mas todo mundo Já pagando. tinha crédito. Consórcio de videocassete. Então isso aí assim foi muita experiência boa no banco que eu tive, né? E em junho de 90 foi quando eu vim para cá. Foi até engraçado, porque eu num final de semana, lá durante a semana, mas foi porque o banco estava fazendo aquelas questões de pacote para o funcionário. De aposentadoria. Né? Não, de aposentadoria para sair. Aqueles tá. voluntário. Voluntário. Demissão voluntária, isso mesmo. PDV, né? Então, eles chegaram lá para pedir, falou da demissão voluntária e tal. E eu falei assim, gente, tá na hora de eu sair. Eu acho que banco para mim tá me travando, eu ficar aqui, né, só tendo aquele contato, eu preciso sair aí para as coisas. E peguei meu Fusquinha e vim um final de semana para cá. Meu pai morava ali na Ricardo Ramos, aqui no Fabrício. Aí ele já tinha sido transferido para Uberaba. Aí quando eu estava em Uberlândia, que ele tinha, que Monte Carmelo e foi para Ituiutaba, ele veio para cá em 87, meu pai. Meu pai veio para cá em 87, no Crédito Real, que era aqui embaixo, aqui, né, nesse prédio da CIU. No prédio da CIU, que depois virou o Bradesco. O Bradesco incorporou o Crédito Real, né? Então meu pai trabalhou aqui num banco aqui. E aí meu pai morando aqui, eu peguei o final de semana e vim para cá. E cheguei nele para conversar com ele, com a minha mãe e tudo. E falei para ele, falei assim, eu não quero trabalhar no banco, eu quero sair e tudo. E meu pai, sempre cauteloso e querendo o melhor para nós, né? Falou assim, mas você tem que ter alguma coisa em vista. Você não tem nada em vista, você vai sair para quê? Procura alguma coisa, só que você achar alguma coisa melhor, você sai. Aí eu falei, não, mas eu preciso de sair para me dar umas cabeçadas para ver, né? Ele falou, não, pensa direitinho, não sei o que tal. Eu peguei no domingo, voltei para Uberlândia, cheguei na agência lá, pensei e fiquei a semana inteira de novo. No outro final de semana eu vim de novo. Cheguei no meu pai de novo, conversamos. Ele falou assim, então você não quer banco? Eu falei, não quero banco. E ele falou, não, se quiser eu tento, né, com o gerente lá, alguma promoção, tento alguma coisa, porque todo mundo te elogia, então talvez você vai ter, né, direito a essa oportunidade, né? E aí eu falei assim, mas eu não quero isso, não é o dinheiro, né, nessa promoção, tudo. E aí ele falou assim, então você não quer? Eu falei, Ele falou assim, então pode chegar lá amanhã e pode pedir demissão, né? E assim eu fiz. Ele não viu que ele viu que você não estava feliz. Isso, porque exatamente, que até comentou de promoção, tudo, né? E aí eu falei, não, né, mas não é isso. E ele falou assim, não, então, aí a hora que ele, acho que sentiu isso aí, foi totalmente do meu lado, ao meu favor, como sempre foi. E falou, pode chegar lá e pedir demissão, então. E eu fui tipo assim, porque desde 82 fora de casa, eu fui tipo assim, eu posso voltar para casa, né? Eu sempre morando em pensionato, república, depois dividi apartamento com um amigo e tal. Então eu vim pedir justamente, só que para mim começar do zero não ter nada, eu tenho que voltar para casa. E assim eu voltei. E eu cheguei lá no banco lá, o gerente da época até ligou pro meu pai, você sabe que seu menino tá aqui pedindo demissão, tal, tá entrando nesse plano de demissão voluntária, tudo. Ele falou, não, eu já conversei com ele, tal, é isso mesmo. Eles não acreditaram, porque ele falou que eu tinha futuro ali dentro do banco e tudo mais, né? Então foi quando eu vim para Uberaba. E aqui estou até hoje. Eu vim para cá em junho de 90. E onde entra a Gláucia nessa história? Ô Lídia, as coisas para mim foi muito rápida, principalmente nesse período de largar Uberlândia e vir para cá. Eu mudei em junho de 90, na época da Copa, né? Mudei para cá. Dei um punhado de cabeçada, fui tentar vender roupa, eu sem experiência nenhuma e sem conhecer ninguém aqui, eu comprei umas roupas em São Paulo, Brasília, fui vender, e era roupa feminina, então quer dizer, eu entrei totalmente errado. E era assim, o que eu gostava, né? Mas nenhuma experiência se perde, né? E assim, e as roupas eram o que eu gostava, né? Não era o que era da moda, né? Era o que eu gostava, assim, falava assim, isso aqui fica bonito para uma mulher, né? Eu que comprava, então assim, sem gosto nenhum. Então, isso foi durou quanto tempo o Cadima sacoleiro? Foi rápido, principalmente essa questão da revenda de roupa. Aí depois eu comprei uma máquina em Ribeirão Preto de fazer as roupas de fria, essa de linho. A minha mãe... Lanofix?
Aquelas que ficavam passando? Ficava passando para lá e tal. E a minha mãe tinha umas amigas aqui, que elas mexiam com isso, e a minha mãe também mexia. Então eu comprei uma máquina, comprava a linha, tudo. Mas também, assim, não era o que eu dei certo. Isso aí tudo em um período pequeno, enquanto eu estava aqui. Depois eu fui vender propaganda para a TV. Hoje é integração, mas era da TV, afiliada da TV Globo de Uberlândia. Foi seu comercial, que eu chamava de contato, né? Eu fui vender também. Só que na época, assim, era muito caro a propaganda na TV Globo. Né? Era muito caro, era muito difícil. E eu fazia aqui, região aqui, já tinha alguns clientes, eu vendia praticamente na carteira para os mesmos clientes, a gente não conseguia abrir muito. Foi quando eu liguei para um amigo meu, que foi meu gerente administrativo lá em Uberlândia, no banco, ele saiu na mesma época também, ele foi nesse pacote da demissão voluntária, ele pediu também, e ele foi trabalhar numa empresa desse ramo meu, que é o da Clean Shop, de produtos de higiene e limpeza. E a gente era muito amigo. Isso aonde? E ele trabalhava em Uberlândia. Em Uberlândia, E a gente com contato, né? E aí, como é que tá? Você saiu, que você está trabalhando? A gente tinha esse contato. Já acabou com o seu dinheiro da indenização? Quase tudo. Quase tudo. E aí eu conversando com ele me falou que estava numa empresa desse ramo, numa empresa lá de Uberlândia, lá, que hoje não tem lá mais. E falou, é muito legal, tal. E eu falei, passa o contato do dono, então vamos conversar com ele. Isso foi no final de 90 ainda. Então, sim, foi em 90, foi um ano muito intenso de tentar aqui, tentar ali, nada, né? E isso vai dando uma preocupação na gente, né? Assim, eu tinha estabilidade ali no banco, poderia estar crescendo, tudo. Eu tinha essa preocupação aí. E seu pai não ficava te olhando assim, meio de lado, assim, não? Fala lá, foi trocar o certo pelo duvidoso? Mais ou menos assim. E foi quando eu conversei com o dono dessa empresa, e ele falou, não, em janeiro de 91, isso, em janeiro de 91, eu quero pegar a região de Uberaba, que é a única cidade que eu não tenho aqui da região. Falei, então tá bom, a gente conversa e tal. E passou mais 2 semanas, ele me ligou, eu quero começar em Uberaba agora, tal, você pode vir, você quer começar? Vem fazer treinamento aqui. E aí eu fui e tal. Peguei a cidade aqui de Uberaba para fazer, vendendo os produtos deles, né? Os produtos de higiene, ou já tinha portinha? Não. Aí eu estava abrindo praça, né? Para ele, que era a única cidade que não tinha. Então eu comecei e tal, comecei a gostar disso. Aí o representante que fazia Araxá, Campos Altos, Iraí de Minas, Ibiá, ele saiu. E aí eu fui e peguei essa área também. Então eu fazia aqui, ali eu já fazia Conceição, Planura, Frutal, uma semana, a outra eu ficava aqui, e depois eu comecei a fazer Araxá, Campos Altos, São Gotardo e Ibiá, e na outra eu ficava aqui de novo. Então eu ficava uma semana sim, uma não aqui, né? E sempre esperto, igual eu falei, sempre olhando as coisas, vendo o preço e não sei o que e tal. Eu olhava, falava assim, fazendo gente, conta, isso aqui dá para ganhar tanto, isso aqui dá para não sei o quê. Marcela, justamente. Eu olhava e falava assim, gente, eu tenho que montar um negócio para mim, é desse, né? Nada de roupa, né? Não, é isso aqui que vai dar certo para mim. E comecei, né, a fazer esse projeto para me montar alguma coisa. Eu chegava, quando eu viajava, eu chegava no final de semana, na sexta, também assim, 8 horas eu estava na porta do primeiro cliente, né? Lá fora da cidade já estava na porta. E chegava aqui à tardezinha. E sentava com meu pai e a gente ia conversar, né? Sentava em frente à casa dele. Nessa época meu pai morava ali na Conde de Prados, na Badia. Então, e você não estava morando com ele mais? Não, mas eu morava com ele, estava morando com ele. Mas naquele tempo certamente tinha aquele hábito. Alpendre. Sentar até na calçada, né? Exato, na calçada. Exatamente, tinha um barzinho bem na esquina ali, você ia tomar uma cerveja. E foi, Lídia, quando eu chegava, você comentou aí, deve ficar meio assim, falou assim, ó, você saiu, viu, né? Mas eu chegava para tomar uma cervejinha com ele, sempre perguntando para mim como é que foi a semana e tal, e eu tinha tudo no papel. Eu falei, não, eu comecei a semana assim, foi bravo, primeiro dia, eu falei, nossa, não paguei a despesa, né, da viagem, almoço, hotel, era tudo por minha conta, né? Então eu falei, vixe, foi bravo, mas tal lugar eu já acertei a mão, foi bom demais e tal. E chegava no final, a hora que eu explicava para ele tudo, eu falava assim, quanto tá ganhando um caixa lá no banco? Falava desse jeito. Aí chegava outra semana, eu falava a mesma coisa, quanto tava. Então ele viu que eu estava preocupado com o que tinha passado já estava no retrovisor meu. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, você não tem que preocupar mais com o banco, né? Meu pai falou, esquece isso, a sua vida agora é isso aqui.
Você está como representante que para esquece o banco. Foi uma definição que você teve da sua vida de sair do banco, né? Isso aí me despertou outra coisa. Eu falei assim, é mesmo, né? Então assim, não tem que comparar. E eu, com habilidade em tudo, quando eu falei assim, eu vou montar uma empresa para mim. Isso em 91 ainda. Então foi tudo bem rápido, né? Em 91 eu montei a empresa. Ela ficou pronta. Então, 27... mas aí você estava de representante dessa empresa. Aí você pediu demissão também? Eu saí da empresa. Mas você já conhecia os fornecedores? Não, aí foi outros produtos, tudo. Mas eu vim fazendo esse trabalho, né? Paralelo, tudo, né? Tendo contato com fornecedores, tudo. Em 91. Então eu montei a empresa. Ela ficou pronta dia 27 de dezembro de 91. Que é o aniversário, agora, no mês que vem, faz 32 anos já, né? Daqui no shopping. Eu montei a empresa e estava sozinho, porque quando eu mudei para cá, o Ney tinha acabado de formar em prótese lá em Ribeirão Preto. Eu mudei para cá um dia, no outro dia ele foi sem nada também para Formosa, Goiás, perto de Brasília, como protético, ele é um amigo dele. E assim, ele estava muito, durante esse período desse ano, eu fiquei sozinho, montei a empresa e começou a dar certo, eu vi que estava dando tudo certo, só que eu fazia tudo, né? Eu tirava nota fiscal, eu carregava. Eu vendo, eu levo. Fazia entrega e tal. Aí tem uns casos. Cobro, recebo. Faço serviço de banco. E tinha dia que eu tomava uns 2 banhos no dia, porque calor danado. Eu vinha fazer entrega, tinha um grande hotel aqui, e aí na lavanderia, a gente vende produtos para lavanderia, era pó ainda. Então era o saco de 20 quilos, os baldes de 20 quilos. Não é lavanderia líquida igual é hoje, era no pó. E comprava muito. Então eu entrava nesse corredorzinho aqui que tem do grande hotel aqui, dava uma suadeira danada. Aí para me visitar, eu tinha que ir em casa tomar um banho para me fazer visita, mais pedido para entregar no outro dia, né? E assim foi durante um ano. E foi quando se perguntou da Gláucia, em 92, em outubro de 92, eu conheci a Gláucia, né? E nessa época também eu tinha acabado de fazer o convite para o Ney voltar para cá. Só que o Ney estava muito bem lá em Formosa, como protético, já tinha comprado um carro, já tinha mobiliado a casa dele, ele e o amigo dele já tinham mobiliado a casa deles lá, tudo, né? E ficou, não vou, tal. Quando foi no Natal de 92, o Ney chega de surpresa com a Paraty lotada de coisa, vim para cá, mudou para cá. Voltei para cá. E estava super bem lá, super bem. Coisas de Deus, né? Assim. Não te deu um frio na barriga, não, de pensar. Meu pai, foi, a responsabilidade irmão. Foi, Lídia, foi. E no início, para ele, vendas, esse negócio era novidade, né? Então a gente começou praticamente o ano de 92, de 93 já. Porque a empresa ficou 27 de dezembro de 91, mas foi o ano de 92, né? Aí eu já estava... tinha conhecido a Gláucia em outubro, ela já estava levei ela como secretária da empresa, foi a primeira secretária que tinha, trabalhar na... Tirou ela do emprego também, não? Não, ela na época não tinha não ela já tinha trabalhado em alguns lugares, no Bazar Azul, alguns lugares aí, mas não estava trabalhando não, só estudando na época. E aí ela foi, engraçado, quando a gente começou... Ela é mais nova que você, né? E aí eu tinha uma máquina Hamilton lá, né, que era tudo na ficha, não tinha computador. E a Gláucia comentava assim, amor, imagina quando a gente tiver um computador, porque ele já estava começando a ter o computador, né? Só que era tudo na ficha, era marcado, com canetinha, débito e crédito, aqui era um sacrifício. E tem uma passagem falando dessa máquina de escrever, Lídia, e eu sem saber nada, porque nessa época aí eu montei a Clean Shop, eu estava com 24 anos. Né, já montei uma empresa com 24 anos. E eu, olhando no Jornal da Manhã, eu vi... Já tinha Jornal da Manhã, Marcelo. Eu vi que tinha um edital vendendo as máquinas. Eu era fã daquelas máquinas elétricas de Olivetti, que ela vinha e voltava, apagava, né? Eu ia para Brasília, na casa da minha família lá, dos irmãos da minha mãe, e o meu tinha uma agência de publicidade. Então eu ficava fã daquilo lá, vendo aquelas máquinas lá, né, tudo. E saiu um edital, a coisa mais engraçada, saiu um edital do Codal, que era aqui no predinho aqui da Major Eustáquio aqui, ó.
E teve esse edital, eu entrei, falei assim, eu vou entrar nisso aqui, porque tinha uma máquina, só por causa dessa máquina. Eu falei assim, eu vou entrar. E não deu ninguém, só eu fui. E atrás disso tinha um lote, mas era um punhado dessas máquinas, igual eu trabalhei no banco, outras de... Nossa, mas era muita carcaça, muita coisa, né? Mas o meu sonho era aquela lá. E assim eu consegui. Na época eu peguei as outras máquinas também, eu dei tudo para uma loja aqui de Uberaba, aqui, né? O Silas lá da Alvismark. Você paga alguma coisa? Não, isso aqui é tudo velho. Não tem problema não, mas você pega a peça então, fica aí, eu quero só essa máquina aqui. E aí eu tinha a máquina lá, tudo. Então foi dando certo, né? A Glaucia já me ajudando, tudo. E aí eu chamei o Ney veio. Então a gente começou em 93. Teve uma história que você fez um curso protético só para vigiar ela? O pessoal pega no meu pé. Porque aí quando a Glaucia veio, Lídia, quando o Ney veio, né? A Glaucia começou a fazer um curso protético. E eu fui fazer esse curso protético também, isso no começo de 93. Aí o Ney chega aqui e fala assim, espera aí, você me tira de protético lá. Para fazer prótese aqui e tal, né? Mas é aquele negócio, estava namorando, aquele trem de ciúme, marcar território, tudo, né? Eu fiz um semestre em 93 de prótese, né? Mas com a empresa já a todo vapor, aí a gente já teve o primeiro representante nosso, tem ele até hoje, o Marcelo Reis, trabalha com a gente até hoje, tem 30 anos de empresa. Bacana, E assim, aí foi colocando mais representantes, tudo, né? Foi dando certo. No início foi uma dificuldade para o Ney, como vendas, comercial, porque eu fui passando para ele, porque a gente já foi na parte mais de administrativa, você tinha mais financeira, habilidade, e passando a venda para eles. Não foi adaptando, ele chegou até a falar em voltar. Mas foi igual a varinha de condão, assim, ele pegou o jeito de vendas na parte comercial, né? E ele é muito bom nisso, né? Porque todo mundo gosta do Ney, né? Tem uma entrada, ele é muito ouvinte, tudo, né? Então, assim, eu passei os clientes para ele, que era todo mundo antigo, né? O seu Silveira aqui do Hospital São José, a dona Zezé, a irmã Olinda do São Domingos, né? A dona Zezé e a irmã dela lá no Eliangote, tudo, né? E ele foi pegando carisma com elas e elas também com ele, tudo, né? Então a coisa foi fluindo, aí a gente foi colocando mais representantes, tudo. Então eu tenho representante, igual o Marcelo é mais antigo, mas tem de 27, 24, 20, 17, todos estão aí até hoje. E aí a empresa foi fluindo, né? Aí já veio o computador, já deu uma modernizada. Isso era onde, Cadima? Lá no mesmo lugar? Nós começamos, quando meu pai morava na Conde de Prados ali, quando eu tive a ideia de montar a empresa, eu falei pro meu pai, eu preciso de algum lugar, né? E o meu pai mudou por causa da minha empresa, né, da Clean Shop, e a gente mudou para Teixeira de Freitas, aqui perto do posto Leopoldina, que é Teixeira de Freitas, e tinha uma casa que tinha uma entrada, porque ele é uma baixada muito grande, ela entrava por baixo e tinha uma sala separada que você não precisava de entrar pela casa. Aí ele alugou essa casa, né, manteve a casa dele, mas ele alugou a casa dele da Conde de Prados e alugou essa outra para a gente montar a empresa lá e ter esse lugar. Na época eu vendi o carro que eu tinha e comprei um Fiatinho, e esse Fiatinho é aqueles abertos, velho e tudo. Aí tem um caso muito engraçado, que eu estava descendo a São Benedito, perto ali onde que era a Caixa e do Balbec. E de repente, a hora que eu estou descendo lá, o carro com esse Fiatinho velho, sai um parafuso da roda, e a roda passa do meu lado aqui, eu falei assim, parecia filme. Falei assim, o que é isso, essa roda aqui? A hora que eu vi, o trem começou a arrastar no asfalto, aí que eu vi que era do meu, mas bem em frente a São Benedito. Coitado desse cara que perdeu a roda do carro. E isso aí chega um rapaz de bicicleta lá, ô senhor, aqui, o senhor não, né, cara, a menina, falou assim, aqui ó, parafuso daqui ficou para trás, então foi um transtorno na São Benedito danado. E quando eu montei a empresa, esse nome Clean Shop, foi o meu tio lá de Brasília, esse que eu ia lá, que eu via digital, ele fez para mim, eu falei assim, ó, eu gostaria de um nome e tal, tudo, né? Ele me passou Clean Shop, me passou na cor vermelha e azul, eu era doido com azul, eu falei, não, é azul. E Clean Shop, ele pôs o nome, eu adorei. Ele falou, não, isso aqui é só para me ter ideia, né? Ele tinha me passado o Clean Shop com K-L-I-N, e o Clean mesmo, que é o Clean, né? Vamos falar assim. Aí eu falei assim, como eu chamo Anderson, e outros vão pensar que é uma sociedade, Cle, alguma coisa, e Anderson e tal, tudo. Eu falei, não, acho que ficou muito chique com esse KLN. Tudo. E ele fez, na época, fez tudo para mim já, em papel vegetal, né, Lídia? Fazia.
O da Fiorino, nessa época que eu comprei esse carro que saiu a roda, era aqueles abertos. Mas ele fez de Fiorino, eu falei, imagina um dia que eu tiver uma Fiorino dessa. Fez as fichas, o cartão, tudo organizadinho, né? Então, assim, foi muito bom. E depois a empresa foi desenvolvendo, a gente foi vendendo para fora. Eu tive oportunidades de pegar uns fornecedores que era top na época, né? E aí a empresa foi só crescendo, trouxemos as novidades de São Paulo, porque o pessoal não ia, era tudo demorado, né? Igual hoje, você tem acesso a tudo e com rapidez, você vai daqui de São Paulo, eu já passei vários apertos lá indo para São Paulo, eu e o Ney, em carro, tudo, que estragava, que esquentava, mas a gente trazia as novidades para cá, enquanto o pessoal tinha pano e rodo, tudo, né? A gente já trazia balde espremedor, que hoje já está obsoleto, tem outro sistema melhor, mais prático hoje para o pessoal que faz limpeza, né? Então, assim, aí a empresa foi crescendo e a gente... Então, e aí você estava falando que era na casa do seu pai. E quando que vocês foram lá para esse prédio da Gonçalves de Aí nós fomos para Teixeira de Freitas, aí a hora que viu a coisa já estava pequena essa sala. Eu estava quase tentando mandar seu pai de volta para a casa dele, ficar com a casa toda, por aí, Lídia. E aí... o meu pai comprou uma casa no Fabrício ali, ele vendeu a que tinha da Conde Prado, não vendeu na Conde Prado, não, ele comprou outra casa e nós fomos ali para o Fabrício, na Raul Soares, aonde que ele comprou essa casa, e do lado tinha um terreno, aí nós construímos um galpão de 50 metros quadrados e fizemos lá o depósito da Clean Shop, aí não era a sala da casa, era um depósito 50. Foi onde que a gente passou pouco tempo, mas pouco tempo lá, depois que construiu já não cabia mais nada. Foi quando o Valtinho do Balão, né, falecido Valtinho do Balão, com quem eu aprendi muito, o Ney comenta muito disso também, aprendeu muito com ele. O Hélio, que era do Cruzeiro da Fortaleza, terra da minha mãe nasceu no Cruzeiro da Fortaleza, meus avós, o Valtinho era sócio do Hélio. E o Hélio era dono lá onde que é a Clean Shop hoje, na Gonçalves Dias, ali no Fabrício. E o Valtinho falou, Hélio, esses meninos aqui vai crescer, trabalha direito, vende aquela esquina ali para eles ali, tudo, mas faz uma coisa de pai para filho, e foi feito mesmo. Mas mesmo de pai para filho, na época, a gente tinha que pagar a parcela, né? E depois fazer uma reforma, que ali era umas 3 coisas ali era sacolão, ali era questão, negócio de guarda-chuva, era estofamento, então nós tivemos que unir tudo ali. E tinha que pagar. Falei, não, tá doido? O Valtinho falou, não, vocês vão comprar isso aqui, vai parcelar dessa forma, vocês vão dar conta. E assim, graças ao Valtinho, a gente tem aquela sede própria lá, né, lá no Fabrício. Já está naquele local lá, nós já estamos lá, acho que 26, 27 anos. Presidente, depois dessa história bonita, né, que a gente riu muito, mas a gente também se emociona com esses fatos, porque mostra a sua determinação para chegar onde chegou, né? E a gente sabe que nenhum passo foi fácil na sua vida. E a SIU? Nós estamos caminhando aí para o final do seu mandato, 4 anos coroados de muito sucesso, reconhecido na comunidade, entre os empresários, entre os associados também da nossa ACU, o seu trabalho como um divisor de águas para a nossa entidade. Que lembrança você vai levar quando deixar o cargo? E, principalmente, o que você considera que foi o ponto alto da sua gestão? Lídia, voltando um pouquinho atrás, quando você falou da Glaucia, eu falei que foi muito rápido, porque aí eu vim para cá em 90, conheci ela em 92, montei a empresa no final de 91, nós casamos também na época da Copa do Mundo, também em 94 já, né? Então, eu entrei aqui na CIU em 98, na gestão do Samir. E eu sempre, igual eu falei, muito dinâmico, muito querer, eu tive o convite, através do Fernando, já te conhecia, comentou. Não, mais o Fernando, que é irmão dele, que é meu cunhado, casado com a minha irmã, e comentou dele. Ela falou, o Anderson é assim, saído quase. Vamos falar para você. E aí eu vim. Então, assim, a CIU, ela faz parte da minha vida, porque meus filhos, né, a Roberta nasceu, eu casei em 94, a Roberta nasceu em 96 e o Matheus em 97. E eu vim para cá em 98. Então, toda segunda-feira eles me viram ausente, né?
Até hoje. Eu acho que você saía para deixar a Glócia lá com as fraldas e as mamadeiras e falar, deixa eu descansar um pouco a minha cabeça. Não era, porque essa parte eu sempre fui um pai, assim, porque foram 2 e 1 ano, né? Os dois são menos de 1 ano, os dois nasceram. E à noite eu falava, pode descansar que a noite é minha. E assim foi. Tanto é que os meninos acordavam à noite, sempre chamava de pai, né? Pai, era eu que ia, que eu falava, não, deixa comigo. Mas aí a Sil entrou na minha vida por causa disso. O Sá me chamou, eu vim nessa época, estou aqui até hoje, já vamos para 25 anos, né? E a gente foi indo, construindo as amizades aqui, né? E sendo bem aceito pelas novas diretorias que iam entrando, sempre me convidando. Nos últimos 4 anos antes de assumir a presidência, eu fiquei como vice, né, do Zé Peixoto, pessoa incrível, com quem a gente trabalhou muito direito, estancou um pouco daqui para... Precisava, vamos falar assim, fechar a torneira. No momento certo ele estava aqui. Um grande gestor. Exato. E na oportunidade eu tinha sido chamado para ser presidente, mas na época eu vi que não era a minha hora ainda. E depois, quando ele chamou, a gente fez um projeto, né, para mim ser o presidente depois de 4 anos, 2 mandatos dele. E assim aconteceu. E eu falei, se eu for unanimidade, não ter disputa nem nada, porque já teve no passado aqui, né? Não recente, mas já teve no passado, eu aceito. E fui escolhido pela diretoria, eu estava como vice e acabei, né, assumindo aí. Então, a Sil, para mim, faz parte, quer dizer, é quase a idade dos meus filhos, quase a metade da minha idade, né? Eu vim para Uberaba praticamente, depois eu assumi, vim para a Sil. E assim, o trabalho que a gente fez, Lídia, e eu vim com esse pensamento, quando eu assumi a Sil, eu falei assim, eu quero a gestão, valorizar os colaboradores, principalmente o associado, a gente está próximo do associado, está junto, ouvindo as dores, o que são as necessidades, só que a gente nunca imaginava, né? Foi em janeiro, a posse foi em janeiro de 2020, e logo depois, em março, já veio a pandemia, né? Então, muitos projetos que a gente já tinha começado ou que estava para executar, teve que colocar na gaveta, e alguns a gente deu sequência depois, e alguns teve que jogar fora, que houve várias mudanças. As coisas né? mudaram, eles perderam sentido. Mudou muito, né? Só que a gente pegou muito rápido, junto com a diretoria aqui, a gente pegou muito rápido. E aí eu agradeço a toda a minha vice-presidente por 2 mandatos, a Lídia, a diretoria executiva, a diretoria plena, as 2 diretorias plenas, né, que a gente teve, que a gente pegou rápido, né, e naquele ano já ia ser um ano de eleição, então não podia ter aglomeração nem nada por causa da pandemia, e a gente fez, né, chamou as entrevistas aqui, chamou os candidatos a prefeito naquela oportunidade, passou pelo YouTube, que era novidade, alguns lugares faziam, mas alguns não, né, e a gente fez uma coisa diferente. E não foi aquele debate igual tem na televisão, que um fala do outro, né? Foram perguntas, tudo. Então, quer dizer, cada um respondia aquilo ali que nós, da diretoria, colocava com essa pergunta, né? Inclusive, a nossa prefeita hoje, ela fala que ela se tornou prefeita por causa daquele debate aqui, né? Tem a questão do VAF e tal, ela brinca, todo mundo brinca, né? Que perguntaram para ela, então aquilo ali fez ela crescer, ela comentou. E depois veio o segundo turno, aí só veio os 2 candidatos que ficaram para o segundo turno. Então, e a gente fez várias ações aí com a pandemia, né? Eu liderei aí o Juntos por Uberaba, uma ação que eu vi que tinha necessidade, que eu como comerciante eu via, talvez você tinha o álcool gel, mas não tinha a embalagem, não tinha a tampa, e gente foi precisando. Então isso. Foi assim, eu acho que esse aí, Lídia, foi uma das coisas assim que mais me marcou, né? Porque ajudou todo mundo e a gente conseguiu mobilizar a cidade. A gente abriu uma conta, o pessoal depositar, tinha gente que depositava R$5, R$2. Assim, então a gente vê que o brasileiro, o berabense, ele é muito solidário mesmo. Ele depositou ali. E foi um momento difícil, né, para a vida da gente, né? Tudo novidade. Na época, quem estava no governo era o Piau, ele ainda me chamou para participar do Comitê Estratégico do Combate ao Covid, né? Tinha um comitê técnico e um comitê estratégico. E a gente ouvindo todas aquelas questões ali, a gente aqui querendo zelar pelos CNPJs das empresas, mas do outro lado ouvindo o Dr. Raels, a Cristina Barata, o Iraci, tudo, e falando tecnicamente do que era o Covid.
e a gente preocupava com CPFs também em vida. Então eu tive que fazer um balanço muito grande. Nessa época aí, acho que todo mundo, né, não só eu, mas eu acordava de madrugada, ia fazer caminhada lá no condomínio, tudo, porque a gente deu uma pirada, né, ter que ficar só em casa, tudo mais. Mas a gente conseguiu sair desse momento crítico, conseguimos fazer um trabalho aqui na CIU de gestão, igual eu falei, aproximamos, né, dos empresários, dos vereadores, e no segundo ano foi mais leve, né? Então tudo que a gente tivemos um resquício da pandemia no começo de 2021 também, né? Sim. Por causa das festas de final de ano acabou voltando tudo, mas no segundo mandato foi uma coisa mais tranquila. E nós conseguiu pôr outros projetos, os projetos, né? Aí, né? Fizemos a missão Uberaba, né? Junto com a diretoria, que a gente só vende aquilo se a gente conhecer. Então nós andamos, né, nas empresas, nas indústrias aí, para conhecer. Muitos diretores não conheciam o que a gente tem, então conhecemos essas empresas para saber vender Uberaba, né? Homenageamos, né, os empresários aí, fazendo 25, 30, 35 anos de idade, homenageamos eles, levando um troféu e um quadro. Então isso aí aproximou bastante. E com a gestão, acho que tudo que a gente faz com vontade, sem ter terceiras intenções, vai fluindo, e parece que Deus, Nossa Senhora Aparecida, tá sempre presente na minha vida, e as coisas vão surgindo assim, vai caindo. Você dá mais aqui, você recebe mais aqui, e fomos aumentando as parcerias, né, Lídia? Eu falei para ele que o anjo da guarda dele é forte, viu? Muito forte, sempre foi e sempre será. E a gente foi aumentando as parcerias, trazendo produtos, serviços, né, que estavam em falta. Isso nós mexemos no nosso comercial, justamente porque aí começou a ter produto. Então isso veio trazendo também mais associados, né? E um marco também que foi o 5G, né? Que a gente trouxe o 5G, a gente sabe que a CIU, ela trouxe a energia para Uberaba, ela trouxe a televisão para Uberaba, e nós, uma cidade aqui do interior, nem as capitais tinham, através do então ministro que estava lá com a Tereza Cristina, que é o Marcos Montes, né? Eu fiquei sabendo dessa questão do 5G e corri atrás dele. Ele falou, faz um projeto. Nós fizemos um projeto e foi contemplado Uberaba até sábado passado. Né? Primeiro lugar, foi o primeiro lugar que instalou. E como a Algar atende Franca e Uberlândia também, depois, né, houve um ciúme que teve que lançar junto, mas foi a primeira, e a torre é aqui, né? E agora teve ampliação sábado passado, inclusive, né? Então, assim, acho que esse aí foi o marco. Aí veio o ministro Fábio Farias também, que era da tecnologia, tudo isso aí. Foi um marco também, além das outras ações que principalmente esse ano nós fizemos, né? No centenário agora, todo mês, a gente fez um evento, e também foi um sucesso também, que a gente aproximou mais ainda do associado. Modernizamos a casa, fizemos uma reforma que precisava, né? Já estava um período assim que não tinha uma reforma na casa, então nós fizemos modernizando para atender melhor o nosso colaborador, o nosso associado, os visitantes, tudo isso aí. Agora, presidente, eu tenho uma pergunta que foi encomendada pelo nosso patrocinador, Alceu Vieira Neto, do Cicobi, e eu não posso deixar de fazer. Estive lá com ele ontem, e ele me falou, você vai perguntar lá para ele o que eu estou te pedindo? Eu falei, vou perguntar. O senhor é candidato a prefeito ou não é? Ô Lídia, é igual eu falei, né? Por causa do trabalho que a gente tem feito aqui, as pessoas veem que a gente dá conta, é um bom gestor, é uma pessoa dinâmica, e as pessoas querem pessoas boas, conciliador, né? Conciliadoras, e as pessoas querem pessoas boas tomando conta, né, da nossa cidade, tudo. Então surgem, né, os convites, tudo aí, mas eu não sou candidato a prefeito. Eu quero estar ajudando a cidade, continuar ajudando, né, a cidade de Uberaba, estar junto com algum grupo aí, apoiando tudo, mas candidato não. É uma coisa assim... Não agora ou não no futuro? Não no futuro, porque se fosse para ser, seria agora, né? Eu estou com 56 anos, é uma boa idade, mas depois acho que vai ficando pior. Mas eu projetei a minha vida justamente isso, né? Eu achei que o momento
da CIU foi quando eu entrei, e agora eu tenho um projeto para estar mais tranquilo na minha empresa, tal, curtindo, meus filhos, né? Já está tudo aí 27, Você 26 trabalhando anos. sucessão, alguma coisa assim? Não, Marcelo, é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Que cada um está para um lado. Hoje só a Roberta que trabalha lá na empresa, tudo. O Matheus é engenheiro, as duas filhas do Ney, uma está em Ribeirão, outra está em São Paulo, estudando também em outros ramos, né? Então é uma coisa que a gente quer pegar firme para o ano que vem, ter algumas alterações da empresa lá. Mas assim, política não, eu quero estar ajudando, estar trabalhando, quero estar em algum grupo. Tive a oportunidade agora de receber vários convites, mas é tudo reflexo do trabalho que a gente faz, né? Que o pessoal comenta da política e que é pessoas boas, né? Mas é candidato não, viu, Lídia? O que o presidente da CIU espera para o futuro? Quais são as suas expectativas? Em termos... Ou planos para o futuro? Da cidade... Seu, pessoal, profissional... O meu pensamento é sempre de crescimento, né? Na empresa, em plena 2020, nós compramos uma empresa em fevereiro, logo depois veio o carnaval e veio a pandemia. A gente já tinha uma fábrica de personalização de tapete, mas tinha uma fábrica lá em Uberlândia também, e o seu Mauro queria vender e falou assim, eu só vendo se for para vocês, e ele queria passar para frente. Então ele fez de todas as formas para a gente ficar, a gente acabou comprando, foi um investimento. Em 2020, na pandemia também, a gente fez uma parceria com a Ecomaster daqui, que é de Uberaba, um fabricante de produtos de limpeza, e a gente falou assim, para ter um upgrade na empresa, a gente precisa fazer essa parceria. A gente acabou fazendo essa parceria, deu certo. Então, vocês se tornaram representante exclusivo, né? Distribuidor exclusivo. Fizemos uma negociação, onde que a parceria, que veio a carteira, tudo, porque era o único lugar que tinha distribuição, era na nossa região, né? Então eu penso isso, crescimento da empresa, né? Tá à frente ali agora, dedicar mais, né? Desses 4 anos a gente ficou dividindo aqui entre a CIU e a empresa, dedicar lá na empresa lá, e está ajudando Uberaba, tudo que for a favor de Uberaba, as coisas boas, essas empresas que estão previstas para estar vindo aqui, que a gente puder apoiar, para trazer essas empresas e ter geração de renda e emprego, mesmo fora aqui da presidência da CIU, eu quero estar ajudando. Muito bom. É isso, presidente, você quer deixar mais algum recado, deixar alguma mensagem aí para quem está começando a empreender? Acho que é bom, pessoal, mais um que vem aqui e conta que o começo não foi fácil, que começou cedo, né? Para todo mundo ver que deu cabeçada, não existe, né? Almoço grátis, né? Tudo é muito difícil. Sem dúvida. Deixar, né? Como a gente ter persistência, né? Vontade, ter um objetivo. A gente tem que ter um objetivo, né? Na vida, procurar ter aquele norte ali para a gente seguir ele, porque senão fica sem valor, né? Faça aqui, tá bom, passa um dia, passa 2 dias, não. Então a gente tem como fazer, só não tem como cair no colo. Então todo mundo tem que ter persistência, tudo, né? A gente tem uma geração aí, não são todos, essa exceção, que eu tenho falado muito, né? Que é a geração neném, né? Que nem quer trabalhar e nem quer estudar. Então isso vai dificultar para nós. Mas eu quero agradecer a toda a diretoria da CIU, né? Que sempre me apoiou, agradecer os colaboradores, e principalmente a minha família, que sempre esteve do meu lado em todas as decisões. Quando eu resolvi em 2020 assumir aqui, todo mundo falou assim, isso é o que você quer, tal, você sabe o que vai te trazer de trabalho, tudo, né, seu tempo, tal. Eu falei, é isso que eu quero, tudo. Então todo mundo falou assim, estamos com você. Então quero agradecer meu pai, minha mãe, a minha esposa, minha filha Roberta, meu filho Matheus, meu irmão, minha irmã, e todos os meus sobrinhos, né, minha cunhada, meu cunhado aí, que sempre me deram essa força aí. Por isso que eu levei de uma maneira leve, principalmente, né, na época que a gente teve de pandemia, tudo aí, foi bem leve. Então eu deixo agora a CIU com uma satisfação, né, com alegria de ter deixado um legado, né, com uma satisfação muito grande de ter passado por essa casa. E principalmente, né, agora no seu centenário, de eu estar aqui. Então também para mim é um presente de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Muito bom. E que legado, hein, presidente? Que legado. Lídia, você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Ô Marcela, né, eu estou na CIU também já tem um bom tempo, né? E
nos últimos 4 anos convivendo com o presidente Anderson Cadima. Hoje eu até falei isso no programa Pingo do Jota, lá na Rádio JM, que quanto mais eu convivi com o Cadima, mais eu aprendi, mais eu admiro. E acho que o Cadima realmente foi um divisor de águas para a CIU. Tive muito prazer e muita honra de trabalhar ao lado dele, aprender com ele, sobretudo na época da pandemia, né, presidente? Sim. Que muitas vezes a gente, às vezes, enquanto empresário, acaba ficando assim um pouco desnorteado, e ele sempre foi aquele ponto de equilíbrio, aquela serenidade que transmitia para todos nós uma confiança, uma estabilidade emocional, uma esperança de que as coisas iriam melhorar, né? Então, o Cadima foi também não só um grande amigo que eu conquistei aqui na CIU e que tenho o prazer de quero levar para a minha vida inteira, como também uma pessoa que eu passei a admirar muito nessa convivência estreita aqui dentro. Muito que ele ensinou para todos nós, não só para mim, mas acho que para todos que convivemos com ele, e principalmente da humildade dele. Né? Ele nunca quis só para ele os louros da vitória, os méritos das conquistas, mas sempre fez questão de dividir com os colaboradores da CIU, com a diretoria, com a família, com todos que o cercam. Eu acho que essa humildade dele, às vezes, até de aceitar nossos palpites, que às vezes eram contra o que ele pensava, mas aceitava com uma humildade grupo, muito né, grande. Ali, né? É uma diretoria, então a gente tem que estar analisando, pondo tudo na mesa para escolher o melhor, não do que a gente pensa, né, mas que é melhor para o que é a maioria, né? Vai deixar saudade, viu, Marcelo? Muita saudade. Mas nós não vamos dar sossego para ele, não, né? Não é mesmo? Nós vamos dar serviço para ele. Ele tá achando que ele vai ficar na moleza? Não vai, não. Lídia, é recíproco também, essa amizade, esse carinho que você sempre teve comigo, né? A gente formou amizade esses 4 anos aí, tudo. E o melhor ainda é poder fazer de você a primeira presidente da CIU, né? Obrigada. Você tem uma competência incrível, aprendi muito com você. Obrigada. E a gente fazer de você a próxima presidente, para mim também, que você que vinha visto, não é uma coisa automática, né? Mas para você assumir aqui, eu fico muito lisonjeado de você ter aceito esse convite, porque competência você tem demais, eu sei que você vai fazer uma excelente gestão. Pelo menos eu vou me esforçar para honrar esse convite que você me fez, isso você pode ter certeza. Tenho certeza disso. Isso aí. Obrigada, presidente. Obrigada, Lídia. Obrigada. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros, mas antes eu quero ler só 2 comentários que deixaram aqui. Ao seu Vieira, parabéns, presidente Cadima. Para nós, o Cicobi Uberaba, é uma honra ser parceiro da CIU e ter você à frente dessa instituição centenária é um orgulho. Abraço. Muito obrigado, ao seu. O Meneval também mandou um abraço. E Nelson. Obrigado. Parabéns, Anderson e Ney. Somos parceiros há muitos anos e sempre estamos sendo bem atendidos. Parabéns pela dedicação de vocês. Ô Nelson, muito obrigado aí pelas palavras aí. Então, agradecer ao nosso parceiro Cicobi Uberaba, nosso parceirão aí dos 100 anos da CIU, a MTV Saúde, o Grupo Amo e a Clean Shop também, do nosso presidente, é nosso parceiro aqui nesse projeto. Este é o nosso último programa dessa temporada de 2023. Nós vamos aí programar outros projetos para 2024, né, Lídia? Se Deus quiser, a gente vai programar outras coisas, vamos ter novidades aí. E é só acompanhar nas nossas redes sociais que a gente posta tudo lá. Obrigada, até mais.